Olá, eu sou Almeida Neto, dessa vez direto da Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte, trazendo mais um vídeo aqui para o canal que é mais seu do que meu, o nosso Qual Brasil Queremos Almeida Neto. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais, vai saber um pouco mais sobre um personagem muito conhecido da vida pública brasileira que passou praticamente 2 anos atrás das grades. Uma boa parte do ano de 2018 e o ano de 2019 praticamente inteiro, porque ele foi solto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal em novembro de 2019. Eu tenho uma quase certeza. Eu arrisco dizer que ao final do vídeo você vai achar que valeu a pena cada segundo do seu tempo, da sua atenção, porque eu trago informações inéditas. Aliás, antes da gente começar a entrevista, eu estou me lembrando de uma situação. O nosso entrevistado, assim como eu, você e todo ser humano, a gente é cheio de defeitos, não é? Mas a gente deve também lembrar das qualidades das pessoas, dos acertos dos administradores públicos. E um dos acertos dele foi resgatar a Praça da Liberdade. Eu me lembro que aqui, muita gente, né, quem já tem mais do que uns 40 aí vai lembrar, aqui era realizada a chamada Feira Hippie. Nada contra a Feira Hippie, nem contra os hippies propriamente ditos, tá, gente? Nada disso, mas só que fato é fato, né? Aqui era realizada a Feira Hippie e era uma baderna isso aqui, era um negócio assim completamente inacreditável a maneira como era destratada a Praça da Liberdade, como ela era totalmente descaracterizada. Essas palmeiras aí, ó, quantas vezes eu vi essas palmeiras serem vítimas, né, serem atacadas, eu acho que inconscientemente, sem que as pessoas soubessem que estavam atacando, fazendo mal para as palmeiras, mas despejavam o óleo de fritura no pé das palmeiras. Daqui a pouco eu entro propriamente na conversa com ele, porque antes de pedir like, pedir comentário, antes de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, eu quero te pedir para você abrir o seu canal. Por favor, pense nisso, crie o seu canal aqui no YouTube, faça os seus perfis nas outras redes sociais. É preciso a gente está num momento muito delicado da vida brasileira, que a gente precisa de cada vez mais e mais colocar a boca e a cara nas redes sociais para defender a nossa democracia, conquistada a duras penas. Por isso, é muito importante que você crie o seu canal, que você faça o seu perfil também nas redes sociais. Enquanto você não faz isso, dá uma força aqui para o nosso canal, avalia, vê se merece e faz desse canal um porta-voz seu, manda vídeos que você quiser mandar, manda suas sugestões, porque afinal de contas, o Qual Brasil Queremos é um canal mais seu do que meu. Começando a nossa conversa com o nosso entrevistado, que já foi tanta coisa, mas eu vou falar do presente, viu, Eduardo? Tá ótimo. A gente vai fazer uma série de programas, falando de um tanto de coisa. Então, esse primeiro é sobre o presente. Quem é o Eduardo Azeredo hoje? O que você anda arrumando? Primeiro, te agradecer por essa gentileza de abrir espaço no seu tempo e estar recebendo, né, um canal tão simples, tão humilde, para a gente falar de qual Brasil queremos. O Almeida Neto é um companheiro de longa data e com essa voz tão forte, né? Eu hoje estou sem voz. Estou um pouco rouco aqui. Imagina, né? Se tivesse com a voz, mas né? dá para falar. Bom, eu acabei de escrever e editar, né? Sim. Um livro, está aqui, o livro chama O X no Lugar Certo, Desafios e Memórias da Vida Pública. Mas deixando claro que a intenção da gente não é fazer merchan nem nada do livro não, tá, gente? É porque o momento do Eduardo hoje é esse. Ele está se tornando um escritor e tal. Então, assim, ao longo, né, do canal aqui, a gente vai fazer outros programas, porque tem outras coisas que eu quero também abordar com você. Verdade, aliás, me pediram, sabe, Eduardo? Eu não é propriamente assim escritor. Eu fiz escrevi realmente, eu comecei, você falou aí, lembrou, sim. Eu tive esse absurdo que aconteceu na minha vida, que foi realmente uma decisão arbitrária, e que eu tive que ficar privado da liberdade aqui na Academia dos Bombeiros durante 1 ano e meio praticamente, né? Sim. E nesse período eu comecei a escrever esse livro. Então foi durante o tempo que você esteve na prisão, lá, né? Inclusive pela sugestão do ministro Carlos Mário Veloso. Pois é, isso que eu acho. E é o ministro que fez o prefácio do livro.
Pois é isso que eu quero convidar quem está em casa para raciocinar, porque o Dr. Carlos Mário Veloso, assim, dispensa maiores apresentações também, é uma pessoa super de uma credibilidade muito grande, e ele então aceitou fazer o prefácio de seu livro. Não, ele não, então, não quer só o dizer, prefácio, isso é mais do que uma... Além do prefácio, ele também foi advogado no segundo momento. O primeiro momento era um outro mineiro, o doutor Gerardo Gross, Sim. E o nosso Castelar Doutor Castelar Guimarães. Depois ainda o Maurício Campos também. Então, Maurício Campos, que foi secretário de Justiça na época. A minha história, hoje eu estou exatamente aposentado, né, da vida pública, mas continuo na minha vida profissional. Então eu sou analista de sistemas, engenheiro mecânico, né, formado pela PUC, acabei de completar 50 anos de formado. E aí, então, eu continuo acompanhando essas áreas, as mudanças. Quando eu fui deputado, na verdade, primeiro como senador, depois como deputado, eu levantei a discussão sobre os crimes cibernéticos. Na época, pouca gente sabia o que era isso. Né? E hoje nós estamos vendo aí. Quer dizer, é um problema enorme no mundo todo. O Brasil demorou a acordar para os crimes cibernéticos e eu consegui, pelo menos, uma certa parte, fazer a legislação para dar um basta, digamos assim, em alguns tipos de crimes cibernéticos. A parte, por exemplo, referente ao racismo na internet é da minha autoria. Pois é, isso aí é motivo de um outro programa, porque eu quero também conversar com você sobre isso, porque eu tenho algumas ideias, eu estou vendo assim, realmente é necessário combater o racismo, é uma coisa assim, sem comentários, né? Não dá nem para pensar em racismo. Agora, por outro lado também, será que não há um exagero na dose, às vezes, de hoje achar que tudo é racismo? Porque nós temos pessoas assim, muito simples, muito humildes, eu convivo com muitas delas, e a gente sabe que aquela pessoa não é racista, mas às vezes ela, por uma infelicidade, ela pronuncia determinadas palavras que as pessoas já levam para o lado do racismo. O nosso papo de início não era esse, né? Mas já que você tocou no assunto... Não, eu não estou me referindo a esse usos e costumes, eu estou me referindo ao que já estava na legislação, como ofensa, como discriminação, adaptação. Nós fizemos, então, na época eu era senador, depois deputado, fizemos a tipificação dos crimes cometidos com o uso da internet. Qual que é a diferença? É porque aí o potencial de dano é muito maior com a internet. Aí você tem a fake news, que é a coisa que virou mania, assim, começou com Trump, depois o nome acabou chegando aqui no Brasil também, e a gente então precisa de se precaver quanto a isso. Com então certeza. Essa parte que foi aprovada é exatamente nesse sentido. Agora, os excessos aí em relação aos usos e costumes, isso é outro assunto, realmente existe muito exagero, sim. Hoje, infelizmente, o Brasil está dividido. São dois extremos mesmo, né, que não tem sentido nenhum essa coisa. Então, você criminaliza qualquer assunto, qualquer fala. Pois a gente está vivendo uma época, Eduardo, desculpa fugir um pouco do tema, porque é o seguinte, a gente está vivendo uma época que eu fico pensando, e não sei se quem está nos assistindo concorda ou se você concorda, a espontaneidade ela passou a ser judicializada. Então, e aí? Como é que convive com isso? O que você acha disso? Eu acho que exatamente o que eu falei. Você tem legislação e os excessos não podem justificar realmente um comportamento geral. Não tem sentido você ficar usando todo o potencial de televisão, de rádio, das redes sociais para uma prática de louvação aos excessos. Ainda mais você que se sente vítima de um deles, né? E os maiores juristas com quem eu já conversei ao longo desse tempo, eles também sempre me falam, as pessoas comprometidas com a academia, não as pessoas comprometidas com ideologias. Elas sempre me falaram, né, dessa impressão de que houve um excesso, que houve uma injustiça contra a sua pessoa, e eu não estou aqui, o nosso canal, o objetivo dele é fazer jornalismo, não é nenhum tipo de bajulismo, nem jabalismo, não. Então, assim, eu estou te falando isso assim, numa boa, com a liberdade que a gente tem, até claro, criando claro. liberdade. Eu sempre ouvi muito isso,
tipo assim, de pessoas que, se eu for citar alguma delas aqui, eu vou ser injusto com as outras, de que realmente não tem lógica a sua condenação, a sentença, com todo respeito aí às pessoas que te condenaram. Eu até gostaria de entrevistá-los também, viu? Está à disposição o canal. Aqui é a verdade, a busca aqui é pela verdade. Então, muitas das pessoas que eu ouvi sempre falaram que acharam o seu caso tipo como se fosse entre aspas, aí, uma expressão muito popular, chamado boi de piranha. Outros me falaram que você foi tipo bode expiatório, que naquele momento justicialista do Brasil tinha que arranjar alguém, e aí colocaram você como... Então, assim, é o que eu ouço. Eu acredito que as duas coisas provavelmente tenham acontecido. Realmente nós vivíamos um outro momento no país, realmente um punitivismo, um denuncismo, e com isso uma prática realmente de patrocínios na época, de doações eleitorais, que era usado por todos os candidatos, todos, e acabou que acima de mim virou um terremoto, apenas para poder compensar o que acontecia em outros casos, que aí sim poderia ter uma coisa. Então, no caso meu, o que aconteceu foi isso, foram a prestação de contas da campanha na época, foi a maior prestação de contas do país. Isso aí já mostra, porque uma prestação de contas, quanto maior, mais próxima ela está da realidade. Então, se houve algum erro na prestação de contas, não fui eu que fui o responsável, né? E a minha vida mostra isso. Mas o que daria mais visibilidade é um ex-governador, claro, né? Ex-governador e tudo. Então foi isso que aconteceu. Tanto é que os erros midiáticos, eles foram sendo corrigidos. Para a gente encerrar, eu queria te perguntar o seguinte, Eduardo. Você tem alguma mágoa de alguém? Esse livro, inclusive, acabou que a gente nem falou quase do livro, né? É verdade. Antes você tinha intenção de escrever um livro ou essa vontade? Não, é claro que, por exemplo, a campanha de 1994, que dá nome ao livro, O X no Lugar Certo, Desafios e Memórias da Vida Pública, eu tive vontade de fazer um livro sobre aquela campanha. E acabou que não fizemos. Depois eu tive outras campanhas, né, como a de senador, depois a primeira tentativa de reeleição, depois de senador e deputado. Então esse é um depoimento. Ele está sendo feito dentro de uma coleção, que é a coleção Memórias de Minas, do Instituto Cultural. E aí, então, esse é um relato para a história. Do Limão, quer dizer, da prisão, você fez um livro, né? Foi isso, então? Na verdade, é um registro, né? Um registro histórico. Outros ex-governadores também têm registros já feitos. E esse eu fiz eu próprio fazendo, a autobiografia. Como eu estava te dizendo, eu fui vítima realmente de uma coisa que eles se chamam de Caixa 2, né? E que agora mesmo o ministro do presidente Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, ele confirmou que tinha tido essa omissão na campanha dele. E comigo foi exatamente a mesma coisa. Os processos foram tão absurdos que eles foram caindo. Eu estava te explicando que foi realmente aquele procurador, o Janot, ele pediu 22 anos de prisão. Aí isso caiu para 20, caiu para 15, caiu para 8, até ser anulado. Você veja bem que troço mais doido. Eu volto no assunto com você nos próximos vídeos. E finalizando aquilo que eu te perguntei no início, você tem mágoa de alguém? Não, eu não tenho mágoa, graças a Deus eu estou leve. E realmente esse livro é uma conclusão. O livro vai ser lançado só em fevereiro, ele agora é um pré-lançamento. E algumas livrarias já estão com ele também, mas ele mostra isso. Eu tenho queixas. Queixa não é mágoa, queixa é constatação. Que maravilha. Bom, eu espero aí os seus comentários. Claro, gostaria que você se inscrevesse no canal, é o que eu sempre falo. Abra também o seu canal aqui no YouTube, mande os seus vídeos, porque, governador, a gente está num momento muito delicado da nossa democracia e a gente precisa de fazer isso que nós estamos fazendo aqui. E eu estou muito feliz com você nos conceder esse tempo, porque é isso que a gente está precisando de fazer, botar a boca e a cara nas redes sociais, cuidar da nossa democracia, que foi conquistada a duras penas, com sangue de muita gente, e estão achando que o Brasil é casa de mãe Joana, pelo amor de Deus, né? Aliás, eu quero voltar num outro assunto com você, Eduardo, num próximo programa. Estou lembrando aqui, você
é uma terceira via em Minas Gerais. Eu estava Não, vindo não, para não, cá. aí não, aí Não, eu já você tô- foi terceira via, porque eu lembro que o Hélio Garcia, que enrolava todo mundo e tal, de uma hora para outra ele falou, é o Eduardinho. Então, assim, nesse ponto que eu estou falando. Sim, está dizendo que na época foi uma candidatura que correu por fora, digamos Isso, assim, exatamente. E outra até coisa se que eu acho materializar, né? outra coisa que eu acho interessante em você é o fato de que você também, nós estamos aqui sem cerimônia, né, só com muito respeito, você foi o primeiro cara que eu vi no Brasil, a verdade é a verdade, que juntou todos os partidos numa administração. Se não me engano, até o PCdoB na época fez parte do governo. Fazia parte também. Então, quer dizer... governar, na verdade, é uma arte, é. você tem que saber conciliar. Porque cada um tem o seu ponto de vista. E cada ponto de vista tem a sua razão de ser. Pois é. E você realmente governar para todos significa conciliar os interesses. Um ingrediente básico. Agora, você governar só para um grupo, aí é mais fácil. Você governa para um grupo só. Agora, não é isso que se espera num país democrático. O ingrediente básico seria o quê? O respeito, né? Sim, o respeito. Diálogo, né? O respeito, o diálogo. Postura. A conciliação, a honestidade, a prática desenvolvimentista. São vários pontos que eu me orgulho de ter carregado em toda a minha vida, herdando do meu pai. Nós vamos falar sobre isso, então, nos próximos programas. Obrigado a você que esteve com a gente até agora. Curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo.